O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem sobre os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje Santa Teresa de Ávila, uma típica espanhola de temperamento forte, mas que deixou ser moldada pela graça de Deus. Teresa vinha de uma família cristã, perdeu sua mãe na infância e queria e sentia o chamado à vida consagrada. No entanto, ingressou, ou melhor, tentaram que ela fizesse parte da ordem agostiniana, mas seu coração sentia o desejo de ingressar-se no Carmelo. A contragosto de seu pai, então ela fugiu de casa, aos 20 anos de idade, no dia de finados. Interessante a escolha dela para ingressar-se no Carmelo. E no Carmelo começou então sua jornada de conhecer a Deus, de amar mais a Deus. Viveu 19 anos no Carmelo como qualquer outra freira, sem nenhuma diferença das demais irmãs. Mas algo Teresa d'Ávila tinha no coração. Ela queria unir-se mais a Deus. E então descobriu na vida de oração, ao longo desses 19 anos, um caminho propício de encontro com o Senhor. E daí surgiu a sua famosa frase: ela dedicou-se à oração com determinada determinação. Ela dizia em seus escritos: o mundo pode cair sobre sua cabeça, as muitas tentações podem vir, mas nada te perturbe e nem te desvie da vida de oração. E graças a esta vida de oração, imbuída do espírito do Concílio de Trento, ela começa então uma reforma. Não uma reforma das estruturas do edifício do Carmelo, porque ela começou a perceber que as freiras com as quais ela conviviam tinham se tornado muita coisa, menos freiras. Tinha tempo para muita coisa, menos para oração. E ela então começou, dentro do convento dela, a reforma do Carmelo, que leva hoje o nome, a reforma teresiana. Claro, quem quer ser santo adquire para si muitos inimigos, porque a luz resplandece e incomoda quem quer continuar na escuridão.
Porque, como diz Jesus, diante da luz toda obra é manifesta. E esta vida de oração de Teresa de Ávila fez com que ela fosse perseguida pelas próprias irmãs dentro do Carmelo e ao pouco tempo fosse ganhando inquisidores, até mesmo pela igreja. Porque depois de 19 anos, Teresa d'Ávila conseguiu rodar a chave, não por ela, mas pela graça de Deus. O que nós chamamos da transverberação de Santa Teresa d'Ávila. Quando ela teve o seu coração abrasado por um amor tão incandescente, que fez com que ela se tornasse uma das maiores místicas da história da igreja. Teresa d'Ávila descobriu na oração o caminho da santificação. E essa experiência mística que ela teve diante do crucificado fez com que Teresa d'Ávila se tornasse cada vez mais ousada em Deus, para a santificação dela e para a missão que a ela lhe foi confiada. Claro, Teresa sofreu muito. E uma das coisas que mais acho interessante, porque o temperamento forte de Teresa não mudou nem mesmo depois da experiência mística. Uma vez ela viu Jesus e, conversando com Jesus, ela perguntou: Senhor, por que permites tantos sofrimentos e tantas perseguições àqueles que querem vos amar? E Jesus respondeu para Teresa: Teresa, você não sabe que é assim que eu trato os meus melhores amigos? E aí o temperamento de Teresa falou mais alto e ela disse para Jesus: é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Porque de fato, ter uma vida de amizade com Jesus é viver a vida que Ele viveu. É viver a vida configurada à cruz. E a gente quer ser santo, e a gente deseja ser santo, numa ilusão pretensiosa de que a santidade vai trazer para nós a paz, a serenidade, a tranquilidade, que as pessoas vão olhar para nós e falar assim: ah, que bonitinho, olha que santinho, olha que fofinho. Não nos iludamos. A santidade trará para nós aquilo que trouxe para Cristo: difamação, calúnia, perseguição. É por isso que hoje Jesus diz no Evangelho, e eu gostaria de resumir o Evangelho na frase que a própria Teresa d'Ávila, no final de sua vida, colocou como lema para suas irmãs: nada te perturbe, nada te espante, a paciência tudo alcança, só Deus basta. Parece muito superficial e muito, vamos dizer assim, clichê, isso que Santa Teresa propôs às suas irmãs. Porque depois que ela fez a reforma do Carmelo, ela teve a permissão para fundar, vamos dizer assim, uma ramificação do Carmelo. E aí começou uma nova ordem carmelita, vamos dizer assim. E esse era o lema: nada te perturbes, nada te espantes. Tudo passa, a paciência tudo alcança, só Deus basta. É isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Olha a providência de Deus de nos brindar no dia de Teresa d'Ávila com o capítulo 12º do Evangelho de Lucas. O Evangelho de hoje não é destinado à multidão. Porque olha, Lucas começa assim: milhares de pessoas se reuniram ao redor de Jesus ao ponto de um pisar sobre o outro. E o que Jesus fez? Começou a falar primeiro para os seus discípulos. Jesus fala com aquele que quer de fato estar seguindo-o por primeiro. Esta é a nossa diferença. Muitos acham que a homilia que o padre faz, que as pregações nossas, é para o mundo. Não. Até porque a missa é para aqueles que entendem o que a missa é. Encontro com o Calvário, encontro com Cristo. Encontro para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. E falando para os discípulos, Jesus diz para mim e para você hoje: cuidado com o fermento da hipocrisia. É a primeira coisa. A santidade não pode ser para nós uma fachada, onde
eu vivo externamente perfeitamente, mas o meu coração está distante de Deus. A santidade precisa ser para nós vida. Isso não significa que da noite para o dia vamos romper com tantos limites, fraquezas, pecados. Teresa d'Ávila lutou e lutou muito. E como vai dizer São João na sua carta, o inimigo mais difícil de ser vencido somos nós mesmos. Teresa d'Ávila lutou ardentemente para que ela não se tornasse hipócrita, para que as quedas dela não contrariassem aquilo que era o seu desejo de vida. E Jesus nos alerta para algo muito mais profundo. Tudo aquilo que a gente faz, mais cedo ou mais tarde se torna público. Olha, ninguém se escandaliza com uma pessoa que não conhece a Cristo e comete um pecado. Mas vai um cristão cometer um pecado. Por exemplo, se é uma pessoa que está aí, no mundo, e vive o adultério, isso não tem repercussão nenhuma. Mas vai um pai de família, ministro da Eucaristia, consagrado, e que vai e comete o pecado do adultério. A repercussão é muito maior. Digo isso porque Jesus diz que nós precisamos ser sinceros com aqueles que nos conhecem. A beleza do sacramento da confissão é para não deixarmos cair nós mesmos na hipocrisia, de achar que já chegamos a um nível de santidade, enquanto na verdade nós precisamos progredir e progredir muito. Mas Jesus diz algo que isso sempre marcou a minha vida. Desde quando eu vi isso, eu me recordo que eu acho que foi a primeira vez que isso marcou. Eu tinha 11 anos de idade, quando Jesus diz assim: vou mostrar quem vocês devem temer. Temei, não tenha medo daqueles que podem matar o corpo. Depois disso eles não podem fazer mais nada. E aí a pergunta é: como assim, gente? Como? Já matou o corpo, o que mais que eu posso perder, né? Olha, aqui mais uma vez o ensinamento de Teresa d'Ávila, que na verdade é o ensinamento de Jesus. O quanto a gente faz para salvar o nosso corpo, né? O quanto a gente gasta tempo, dinheiro, recurso para salvar este corpo. E não estou falando que isso seja ruim, mas eu estou falando que a gente precisa tomar cuidado, porque se nós tivéssemos o mesmo zelo pela nossa alma, nós seríamos diferentes. Nós mudaríamos o mundo. Nós faríamos da nossa vida um espelho da luz que é o Cristo. Vejam, quantos não pregam o Evangelho por medo de ser perseguidos? Quantos reduzem a verdade do Evangelho para agradar quem está ouvindo, para ganhar ibope, para ganhar atração? Quantos se pautam pela visão do outro, pelo que o outro vai dizer e pelo que as pessoas vão falar de nós? Jesus nos orienta para algo muito maior. Não tenham medo, nem mesmo daqueles que podem te matar. Depois disso, meu filho, ele não pode fazer mais nada. E aí ele mesmo diz, não sou eu, o versículo 5 do Evangelho de hoje: vou mostrar quem vocês devem ter medo. Temei aquele que depois de tirar a vida tem poder de lançá-la no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Esse temer aqui é um dom do Espírito Santo. Qual é o 7º dom do Espírito Santo? Temor de Deus, não é? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é alguém que tem medo de Deus, mas pelo contrário, é alguém que não se deixa pautar pela visão dos homens. Se alguém me elogia, bendito seja Deus, mas se alguém me calunia, bendito seja Deus. Se por causa da minha opção de vida, da minha coerência, do desejo de fazer a vontade de Deus, eu sou para muitos motivo de inspiração, bendito seja Deus. Mas se por causa do desejo de romper com a minha hipocrisia, eu sou para muitos causa de tropeço, motivo de perseguição, ou até mesmo desejam minha morte, bendito seja Deus.
nada nos perturbe. Aqui, Jesus vem nos ensinar o temor de Deus, não pelo medo, mas pela confiança. Não por um receio de ser vigiado, de que tem alguém nos olhando para nos punir, mas pela via do amor. Por isso Teresa diz, nada te perturbe. E quando é nada mesmo. É aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos: nem a morte, nem a dor, nem a doença, nem a tribulação, nem as dificuldades, nem pandemia, nem desemprego, nada te perturbe, porque quem tem a Deus tem tudo. Olha que Jesus disse para os seus discípulos: não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? E no entanto nenhum deles é esquecido por Deus. Veja, desculpa o padre falar tão francamente, será que Deus não tem mais coisa para fazer do que ficar cuidando de pardal? Será que Deus não tem mais coisa para fazer do que ficar contando o cabelo da cabeça dos outros? Jesus usa de um exemplo tão banal para dizer isso que está no versículo 7. Não tenhais medo. Gente, não tenham medo de ser santos. Não tenham medo de fazer a vontade de Deus. Não tenham medo da perseguição. Não tenham medo de associar-se à cruz do Senhor, seja pela calúnia, pela perseguição, seja pela enfermidade, seja pela via da dor, ou seja até mesmo fazendo bem feito aquilo que te compete. Não tenham medo. Nós valemos muito mais do que os pardais. Nós valemos muito mais do que este mundo. Esta é a via da santidade. O santo se torna santo não porque rompe com o pecado. O santo se torna santo porque passa a confiar mais em Deus do que em si mesmo. Passa a esperar mais em Deus do que nas próprias virtudes. Passa a confiar mais no Senhor do que nos acontecimentos desta vida. Por isso Teresa d'Ávila hoje nos ensina a via de adentrar à perfeição, o caminho de perfeição. O caminho de perfeição é ter a serenidade de saber que Deus conhece o que é dito publicamente, mas o que se passa lá no mais escondido do nosso coração. A via de perfeição passa pelo desejo de configurar-se a Cristo na sinceridade de expor a Ele com verdade as nossas misérias, os nossos limites, as nossas virtudes do jeito que somos, mas por amor. Por saber que mais do que o meu corpo, mais do que a minha saúde, mais do que as pessoas que eu amo, mais do que esta vida, vale o amor de Deus, vale a presença de Deus. Quem tem Deus tem tudo. Este é o grande ensinamento da liturgia de hoje, que casa perfeitamente com o testemunho de Teresa d'Ávila. Tenhamos a coragem de buscar em primeiro lugar a Deus, e o resto nos virá por acréscimo. Tenhamos a coragem de ser sincero com Deus, porque quanto mais nos colocamos nas mãos dEle, nós vamos percebendo a paciência tudo alcança. Por isso que Deus é paciente conosco. Age com paciência na nossa história, age com paciência na nossa vida, para alcançar o que mais interessa a Ele, o nosso coração. Tenhamos a coragem de confiar, ou melhor, tenhamos a determinada determinação de estar na presença de Deus, para que nós possamos realmente ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Discípulos que tomam cuidado para que o fermento da hipocrisia não levede toda a massa do coração. Discípulos que não têm medo do que podem fazer com o que passa, mas pelo contrário, porque quer ganhar o que não passa, ousa confiar em Deus para voar nas asas dele até chegar ao céu. Por isso,
nada te perturbes, nada te amedronte. A paciência tudo alcança, tudo passa, nada te perturbes, nada te amedrontes. A paciência tudo alcança. Fábio, por favor, me ajude com a letra, porque essa melodia foi da irmã Miriam. Teve uma pequena adaptação no texto de Terezinha e concluamos com esta verdade: não perturbe o vosso coração, não tenhas medo, pelo contrário, acredite, só Deus basta, e assim seremos felizes, como Teresa d'Ávila foi, porque descobriu um tesouro para além deste mundo, descobriu o coração do amado, fonte inesgotável de vida, fonte inesgotável de paz. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Por favor, Fábio, mais uma vez, para isso ficar gravado no nosso coração. Nada te amedronte, nada te perturbe, nada te espante, nem mesmo os nossos pecados ou o pecado dos outros. Tudo passa. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus não muda. Só Deus te basta. Que esta confiança profunda no Evangelho nos faça hoje viver a coragem da santidade, na certeza de que tudo nesta vida passa, só Deus permanece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Com confiança fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor